Gente querida, eu queria chamar outro pastor agora. Vem cá, pastor Pedro. Pastor Pedro já é conhecido. Quantos conhecem e lembram do pastor Pedro aqui? Olha aí, ó, tem um bocado de gente que conhece ele aí, tá vendo? Pastor Pedro já esteve várias vezes conosco, já ministrou. É legendário também. Sempre tá junto com a gente. Já ministrou no aniversário da igreja. É um filhão que a gente ganhou, um amigo, um irmão, um parceiro. E ele me ligou agora, há uns dias atrás, e disse assim: pastor, estou indo me embora. Eu digo: para onde, homem de Deus? Estou indo embora para Curitiba, vou trabalhar em Curitiba. E é verdade, dá para vir aqui antes de ir embora para se despedir da sua família Toronto, de Bragança? Ele disse: tudo bem, vou tirar um dia para vir. Eu convidei para ele estar com a gente aqui, para estar ministrando para a gente também estar abraçando o Pedro. Como eu disse, a gente teve uma ligação, uma amizade muito sadia com ele e passamos a amá-lo como um filho da casa. E Pedro, é sempre uma honra recebê-lo. Você sempre tem abençoado essa igreja e eu não poderia deixar você embora sem você passar por aqui. Tá bom, meu filho? Então, quantos querem dar boas-vindas? Sua amada esposa, Camille, está ali. As duas bebês já foram para a sala. Está chegando uma terceira bebê, dizendo ele que é as três poderosas, né? É lindinha, fofinha. Ele vai contar a história. E a sua amada mamãe está ali, a Marinilda. Quantos querem receber essa família querida, aplaudindo ao Senhor pela vida deles? Aleluia. Vou deixar ele ministrar para o nosso coração nessa noite. Diga para o seu irmão que está ao seu lado aí: presta bem atenção na palavra. Diga para ele: não desvia a tua atenção. Deus tem uma palavra para você. Agora levante a sua mão para cá e vamos orar pelo pastor Pedro. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer pela vida do pastor Pedro, um jovem ministro do teu evangelho, que tem nos abençoado muitas vezes nesse lugar. E essa noite o Senhor nos permite mais uma vez ser ministrado pelo seu coração. Usa teu pequenino, Senhor, como usastes Davi, que as suas palavras sejam tão fortes como a pedra que derrubou Golias, e que essa noite corações sejam totalmente inflamados pelo poder da tua palavra nos lábios dele. Usa teu filho em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Meu filho, fica à vontade. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que privilégio, que honra e que gratidão. A nossa família se sente sempre muito abraçada por vocês, cada um. E como o pastor Eliezer bem disse, né, a gente recebeu um convite, uma proposta para passar uma temporada lá no sul do Brasil, saindo aqui um pouquinho do nosso calor e passar ali alguns meses. Aprove a Deus a nos direcionar, a falar conosco. E o nosso testemunho, ele é durante o período do Descende, onde também nós nos aproximamos do pastor Eliezer, da pastora Cleide. O Senhor, ele falou ao nosso coração por diversas maneiras. E seria um tempo de romper, seria um tempo de novos ares por um tempo determinado. E a gente não entende os planos de Deus. E na camisa do Descende tinham 5 regiões. E Deus falou muito forte no meu coração: uma dessas cidades tu vai passar um tempo. E a cidade Curitiba está na camisa do Descende. Então Deus ele faz e ele usa pessoas, nos conecta a corações que estão ligados ao coração dele. E aqui eu expresso, pastora Cleide, pastor Eliezer, a minha gratidão imensa pela vida de vocês. São como pais na nossa fé, na nossa caminhada, sempre trazendo uma palavra de ânimo, de estímulo e também nos oportunizando a ter essa comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Sem mais delongas, quero te convidar a você se colocar sobre os seus pés e abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo 20 em diante. Repetindo, Lucas 15, 20. Capítulo 15, versículo 20.
enquanto você procura, tá vindo mais uma bebê, né, amor? Mais uma menina, para a honra e para a glória de Deus. A gente está muito feliz. Eu estou um pouco mais porque Deus, Ele é bondoso conosco, é uma promessa dele sobre as nossas vidas. E vai nascer uma curitibana, né? Paranaense. 2 paraenses e uma paranaense. E isso alegra o nosso coração, porque promessa de Deus é sinal de provisão também. Quantos confiam na palavra de Deus? Quantos entendem que o Senhor cuida de ti? Orando e pensando, Deus trocou a mensagem que estava no nosso coração e veio justamente, olha, até colocar aqui no telão o valor do que estava perdido. O texto ele diz assim: e ele levantando-se foi para seu pai, mas ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu, à tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, e o vestiu. E pondo o anel em sua mão e calçando os pés os seus sapatos. Tome seu assento, continue com a palavra aberta. Já foi orado por essa mensagem, pelas nossas vidas. E eu profetizo e declaro sobre a sua vida que tudo aquilo que se perdeu um dia sobre a sua casa, o Senhor há de restaurar, o Senhor há de repor. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, e aqui eu quero fazer um pano de fundo para a gente compreender um pouco das riquezas. Da vez passada ministrei o capítulo 19 e eu me apego muito no que o Senhor ele enfatiza nessa mensagem. Para Deus existe valor naquilo que está perdido, porque para Deus vale muito a pena uma busca que é insaciada, uma busca constante e de muita entrega, porque isso exala o amor de Deus. Toda busca incansável exala o amor de Deus. E muitas pessoas, quando estão passando por vales e situações desafiadoras, onde se encontram perdidas emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, a gente tende a proferir e a falar: eu estou abandonado. E alguns vão até mais longe: Deus me abandonou. Mas aqui há uma palavra sobre as nossas vidas que o Senhor quer entregar nessa noite. Então deixe os seus ouvidos aguçados e atentos para aquilo que o Senhor quer falar. Quando olhamos o Evangelho de Lucas, o capítulo 1, ele começa destinando, colocando como prólogo quem era o destinatário dessa escritura. A gente percebe o nome de Teófilo. Teófilo ele é mencionado tanto em Lucas quanto no livro de Atos dos Apóstolos, porque ele foi um oficial romano, uma pessoa de alta patente na sociedade, de grande escalão, elevada posição socialmente. E Teófilo, ele foi alcançado pela palavra do Evangelho de Deus. E consequentemente, ele começa a investir na literatura, nas escritas. Ou seja, ele começa a investir no ministério de homens, assim como Lucas, que viajavam para trazer informações acerca da vida de Jesus Cristo. E por isso o Evangelho de Lucas, ele é bem estruturado, ele é bem formado, trazendo uma metodologia e um objetivo acerca do chamado, da vida, desde o nascimento até a ascensão de Cristo. Os primeiros capítulos contam a infância de Jesus. É o único evangelho que vai enaltecer a infância de Jesus. E também a partir do capítulo 2, 3, enfatizando o início do seu ministério, a preparação. Porque nada se começa sem antes passar por um processo de preparação. Deus não faz cair nada do céu sem antes formar no nosso coração, sem antes trabalhar no nosso caráter. Então Cristo viveu o ministério que despontou, que foi extraordinário, que trouxe muitos frutos para o reino do seu Pai, mas foi necessário o período da preparação. Logo mais nós vamos observar também o início da caminhada de Jesus na Galileia.
Jesus ele não foi tão bem recebido na sua cidade, mas quando ele chega na Galileia, ele começa a construir o início do seu ministério. E todo ministério ele começa com pessoas. Nós não fazemos nenhum projeto de Deus que vem do reino do Senhor sem pessoas. As pessoas são alvo e as pessoas são instrumentos de Deus aqui na terra. Amém? Então Jesus ele começa o seu ministério cumprindo um chamado, chamando Pedro, Tiago, João, e tudo isso é extraordinário, porque ele pega pessoas que são consideradas improváveis para outros e começa a formar do zero. Deus ele é especialista em pegar alguém que não tem capacidade suficiente. Deus é especialista de pegar alguém rejeitado, de pegar alguém destruído, de pegar alguém acabado, de pegar alguém sem experiência e escolher e dizer assim: olha, eu te escolhi, eu vou fazer o teu nome crescer para que o meu nome seja glorificado. Eu vou te tratar, vou te formar, vou te ensinar, vou fortalecer o teu caráter e a tua fé, para você progredir e avançar, caminhando com a palavra de juízo e de verdade nessa terra. E isso é esplêndido. Jesus então começa agora, a partir do capítulo 9 até o 19, que é a maior parte de grandes ensinos deste evangelho. São 10 capítulos em que Cristo está viajando uma grande viagem para Jerusalém. E é onde está o nosso texto. Jesus ensinava, prodígios aconteciam, milagres eram percebidos, a manifestação da glória do reino de Deus era enaltecida no caminho de Jesus. Quando Cristo ele chega em Jerusalém, a partir do 20, começa-se então um período mais dramático, mais incisivo e mais pontual, porque a entrada triunfal em Jerusalém, Jesus chega no templo e começa a exortar, começa a ensinar, tira o chicote e mostra também a justiça e o juízo do reino do seu Pai. No capítulo 23, nós vamos notar a paixão de Cristo, o seu sacrilégio, a sua dor, a sua pena, o castigo que ele levou sobre si para trazer paz aos nossos corações. Então nós vamos perceber a mesa da ceia, que também tinha amigos e tinha um traidor. Tinham pessoas que não se posicionavam e pessoas que se posicionavam pela emoção e foram testadas por aquilo que falaram. Capítulo 23, a ceia, o julgamento, a crucificação e o sepultamento. É um capítulo muito delicado de muitos aprendizados. E o livro de Lucas, o Evangelho, ele conclui e culmina no capítulo 24 com a ressurreição, o caminho de Emaús e a ascensão de Cristo. Olha que interessante, o que me chama a atenção, que a carta é escrita, que esse livro é escrito a um gentil, Teófilo, que significa amigo de Deus. Teófilo é uma pessoa importante na sociedade. Ele entende que essa mensagem da cruz precisa ser levada aos 4 cantos da humanidade. Mas me chama a atenção o capítulo 24, o caminho de Emaús. Nós guardamos algo precioso e uma frase que eu falava muito durante o período do Descende: todo avivamento começa pelo coração. E eu queria te convidar nessa noite a você repetir: todo avivamento começa no coração. O caminho de Emaús é uma prova disso. Jesus já estava ressurreto. Ele passou 40 dias em terra, glorificado, venceu a morte. E agora Jesus, ele aparece no meio de um caminho, onde homens estavam transicionando até Jerusalém. E eles começam a falar sobre Jesus. Poxa, Jesus era tão bom, nós éramos seguidores de Cristo, nós estávamos já no nível de discípulos de Jesus. E eles estavam contando, e eles estavam lembrando, e eles estavam entristecidos. E de repente aparece uma terceira pessoa. Eram os 2 amigos caminhando. E aquele ser, aquela pessoa começa a conversar com eles. Do que vocês estão falando? De quem vocês estão falando?
E eles começaram a perguntar: por acaso tu não é de Jerusalém? Por acaso tu não ouviu os últimos acontecimentos? Por acaso tu não está vendo o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão fofocando, o que as pessoas estão destilando aí fora? Jesus morreu, fez tanta coisa boa, mas no final ele morreu. Então aquela pessoa, aquele convidado do meio do caminho, bora dizer assim, ele começa a falar: por acaso os profetas menores e maiores, por acaso a lei não apontava que ele iria também de ressuscitar e vencer a morte? E Jesus começou a ser bem enfático, e aqui eu já entreguei quem era. Aqueles homens começam a ficar perplexos. O texto diz que o coração deles ardiam quando Cristo falava, mas eles não notavam que era o próprio Jesus. Eles apenas acharam alguém interessante. Quando eles chegam no vilarejo de Emaús, e ele já é tarde da noite, aqueles dois homens viajantes, seguidores de Jesus, falam a si mesmo: homem, tu não quer ceiar conosco? Tu não quer estar na mesa conosco? Já é tarde, tu és muito interessante, vamos jantar juntos. Quando eles sentam à mesa, a palavra diz que aquele terceiro homem partiu o pão e, tendo dado graças, disse: comam esse pão. Naquela hora deu um estalo e eles perceberam: ele é Jesus. E Jesus rapidamente sumiu. Às vezes nós estamos com a presença de Deus no ambiente, nas nossas vidas, caminhando com Cristo. Ele está falando, Ele está apontando, mas a nossa falta de atenção, a nossa perspectiva de olhar para as preocupações, para os desafios da vida, está perdendo o nosso foco em quem realmente importa. Aqueles viajantes de Emaús falavam de Jesus, conversavam com Jesus, e não percebia que ele estava ao lado deles. Eles estavam perdidos, porque eles estavam preocupados demasiadamente. E a gente se perde até mesmo dentro de casa. Mas aqui agora eu entro, depois de todo esse contexto, no capítulo 15. O capítulo 15, Jesus, a palavra fala sobre 3 perdas. Repita comigo: 3 perdas. O texto enfatiza que Cristo ensinava e se aproximavam dele pecadores e publicanos. Publicanos, pessoas que eram traidores da sua pátria. Pecadores, pessoas que eram reafirmadas, sabiam e eram apontadas pelos demais como pessoas que estavam moralmente falidas. Verso 2 do capítulo 15. Então os fariseus e os escribas olhavam, criticavam, murmuravam, reclamavam e diziam: como ele pode estar na mesa com pecadores? Então Jesus começou a contar parábolas. Nos 4 evangelhos são mencionados aproximadamente 40 parábolas. Das 40, 26 estão no evangelho de Lucas. Das 26, aproximadamente 12 a 15 parábolas são exclusivas deste evangelho. Ou seja, é uma ministração, são histórias simples que contam do cotidiano das pessoas. Ou seja, Cristo queria revelar o reino glorioso e majestoso do seu Pai para um povo simples que precisava compreender a grandiosidade do amor, da criação, da justiça, da verdade e da revelação da cultura do reino de Deus. Amém? Então Cristo começa a ensinar por parábolas. No capítulo 15 ele conta 3 parábolas neste cenário. A primeira é uma ovelha que se perdeu. O texto diz que a ovelha se perde. Ela sai do arraial, do pasto do seu pastor. Mas o pastor tem a atitude, a proeminência, a dedicação, a resiliência de sair do seu lugar, do seu aprisco, guardar as suas 99 ovelhas e ir atrás de uma ovelhinha.
uma ovelha tola, que não sabia o caminho de volta. E ele a encontra. O texto diz que quando ele encontra a sua ovelha que estava perdida, ele coloca em seus ombros, volta para sua casa, para sua fazenda, chama os amigos, chama os vizinhos e começa a celebrar uma grande festa, porque uma ovelha que estava desgarrada tem grande valor para um bom pastor. O salmista Davi disse isso no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Cristo Jesus é apontado como este bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor, ele guarda o que ele tem, deixa protegido e sai em busca, e a encontra, e a carrega, e a celebra. Depois do versículo 8, nós observamos a parábola da dracma perdida. Agora o que se perde é uma moeda. Uma moeda. E é interessante que não é um pastor, não é um homem, mas quem procura essa moeda é uma mulher. E eu fiquei me perguntando, por que uma mulher? A moeda, ela não escolheu se perder. A moeda, ela não quis procurar algum lugar melhor. Ela é um objeto, amém? Ela tem um certo valor, mas ela se perdeu, caiu debaixo de algum móvel, debaixo de algum utensílio. Mas o texto diz que aquela mulher diligentemente a procurou, organizou a sua casa, colocou as coisas no lugar, aquilo que estava fora, aquilo que estava sujo, levantou o tapete empoeirado, ela organizou tudo e por horas procurou aquela moeda que havia se perdido. Ela encontra, depois de algumas horas de grande trabalho. E quando ela encontra, ela celebra. O texto enfatiza que ela chamou e convidou as suas amigas e as vizinhas, e fez uma festa por uma moeda. E eu fiquei me perguntando, por que uma moeda é motivo de celebração? Ok, é um dinheiro, ninguém gosta de perder dinheiro. Mas por que ela fez festa? Porque ela gastou dinheiro, porque achou dinheiro. Na cultura judaica, quando uma mulher iria se casar, ela recebia como dote 10 moedas, 10 dracmas, de um valor indestimado. Aquela moeda não tinha um poder de compra, mas aquela moeda tinha um significado do valor da noiva. Que aquela noiva, ela espera, ou estava esperando o seu noivo amado, e por isso ela tem um valor imensurável. É um significado. Então, na concepção dela, eu tenho 10, se eu perder uma, o meu valor como mulher, como noiva, se esvaiu, está ficando defasado, eu estou ficando desvalorizada. Então eu vou procurar, porque vale. Agora a terceira perda. Não é um animal, não é uma ovelha que é irracional, não é um objeto, uma moeda, uma dracma, mas é um ser humano, é um filho. E Lucas fala de uma das histórias de reencontro mais emocionantes que eu e você já vimos, já lemos, já ouvimos, mas sempre promove um impacto muito extraordinário sobre o amor de um pai que espera. Que espera. O pastor buscou. O pastor foi atrás da ovelha. Ele saiu da sua casa e foi para bem longe, em campos distantes, atrás daquela ovelha tola, que não sabia voltar, e carrega ela. A moeda é um objeto. Ela ficou ali parada, escondida, foi procurada e foi encontrada. Mas o filho não. Diga assim comigo: toda decisão tem uma consequência. Aquele jovem, ele escolheu. Ele disse: eu não quero mais ficar na casa de papai. Na casa do meu pai tem muita regra. Eu não tenho liberdade, eu não posso gastar o dinheiro como bem entender.
Se eu comprar um cavalo, ele vai me criticar. Se eu mudar de roupa, ele vai me chamar atenção. Se eu não quiser trabalhar hoje, ele vai me deixar de castigo. Não, casa de papai está chato. Já estou virando moço. Já sei o que eu posso fazer. Sou dono do meu nariz. E ainda tem mais. Eu tenho direito nessa casa, porque eu sou filho desse homem. Ei, pai, eu quero metade da minha herança antecipado, porque eu quero desbravar o mundo afora, emprestar dinheiro a juros, construir, viajar, viver minha vida em liberdade. Eu vou ser mais rico do que você. Pai ficou triste. Imagino eu. Há duas formas de aprendermos sobre sabedoria: ou ouvindo e aprendendo e olhando para o outro, ou vivendo na prática de maneira dolorosa. Aquele jovem imprudente, inconsequente, faz com que o seu pai coloque à venda os seus bens, pega metade, muito dinheiro, sacolas de dinheiro, sobe no cavalo, e o texto diz que ele vai para uma terra muito distante. Um jovem inconsequente que pega tudo aquilo que o pai construiu por muitos anos, que era um homem de honra na sociedade, chega numa terra distante e começa a torrar. A Bíblia diz que dissolveu o dinheiro na sua mão. Ele começou a fazer aquilo que ele não fazia na casa do pai. Ele começa a beber, ele começa a se prostituir, ele começa a estar na roda de pessoas que não somam na sua vida. Ele começa a fazer coisas que antes não fazia, porque o dinheiro vai fomentando uma vida de futilidade, de superficialidade, uma vida banal, promíscua, corrompida, apática espiritualmente, pois estava longe do Pai. E nós precisamos compreender sobre o poder das influências que estão à nossa volta. Enquanto o filho estava na casa do pai, ele tinha uma palavra de direção, uma palavra de amor, de acolhimento, uma palavra de restauração, uma palavra de sabedoria e prudência. Hernandes Dias Lopes, ele afirma 4 fases da vida do filho pródigo. 4 fases, diga comigo, 4 fases do filho pródigo. A primeira fase, ele era feliz, mas ele não sabia que era feliz. Ele estava na casa do pai, ele tinha um teto, ele tinha comida, ele tinha um trabalho, ele tinha herança, ele era alguém ali na casa do seu pai, ele era feliz. Talvez alguém, algum vizinho, algum servo olhava para ele e dizia assim: como eu queria ter esse pai, como eu queria ter nascido nessa família, como eu queria ter essa oportunidade de vida, como esse rapaz é feliz. Ele era feliz, mas ele não sabia. A segunda fase, ele é infeliz e não sabia. As duas primeiras fases, nós falamos sobre ignorância da nossa real realidade. Nós estamos tão preocupados com o ambiente que nos cerca, nós estamos tão preocupados com a aceitação das pessoas, nós estamos tão preocupados com a aparência que nós devemos ter, que nós não sabemos se somos felizes ou se estamos infelizes. Ele estava infeliz e não sabia. Ele ria demais, bebia demais, se relacionava demais, tinha muitos amigos, mas ele era infeliz. Porque todo mundo que estava perto dele não o valorizava como o pai valorizava, porque alguém que estava perto dele queria apenas o dinheiro, porque as pessoas queriam apenas sugá-lo, porque as pessoas estavam interessadas mais no que ele aparentava e no que ele tinha do que ele era de fato. Ele era infeliz, mas ele não sabia. A terceira fase, ele é infeliz e agora ele sabe que ele está infeliz. Amém? Vocês estão aqui? Primeira fase, ele é feliz e não sabe. Segunda fase, ele está infeliz e continua não sabendo de nada. Terceira fase da vida dele, ele está infeliz, mas ele cai em si. Na casa de papai, eu não como com os porcos. Na casa de papai, eu não ando como mendigo maltrapilho. Na casa de papai,
Eu não ando sujo, escorraçado, magricelo, todo arrebentado, machucado, cheio de chagas e feridas. Na casa de papai eu tenho honra, na casa de papai eu tenho dignidade, na casa de papai eu não me sinto só. Ei, tem alguém que já está recebendo? Na casa de papai existe amor. Ele está infeliz e agora ele sabe que ele é um infeliz. Então ele decide, assim como eu decidi sair da felicidade, eu decido voltar para a minha felicidade. E ele volta pensando: eu vou ser apenas um servo, eu vou ser apenas um trabalhador. Eu não quero nem ser chamado de filho novamente, porque eu carrego vergonha sobre a minha vida. O texto diz, e ele nos permite conjecturar, processar a interpretação dessa maneira, que o pai o vê de longe. Ele não mandou um WhatsApp: papai, estou chegando, deu tudo errado, tá? Ele não mandou uma carta, uma correspondência: estou voltando para casa, me recebe aí. Conjecturo eu, e o texto nos permite fazer essa análise, que o pai ia todos os dias, no final da tarde, para fora da sua casa, para a porta da sua fazenda, e olhava para aquele caminho longe, pensava no seu filho: um dia meu filho foi por esse caminho, quem sabe ele decide voltar, quem sabe ele se lembra do meu amor. E o pai ficava ali, penso eu, até o anoitecer, e era mais um dia, e o pai vê aquele homem andando. Poderia estar completamente desfigurado, mas o pai conhece a sinueta, o andajar, o trejeito do seu filho, pois o texto diz que de longe ele viu o seu filho. Na cultura judaica, um homem importante ele não corre. Um homem que tem status, riqueza, propriedade, maturidade, sabedoria, ele não corre. Publicamente ele não corre. Mas o texto diz que aquele homem bom, justo, reto, rico, próspero, pai amoroso, vê o seu filho de longe, corre ao seu encontro, o abraça, o beija e diz: meu filho amado, como eu estava com saudade de ti. E há constrangimento aqui. Meu filho está fedido, está descalço, está todo sujo. Ele estava comendo as bolotas dos porcos. Tem muito irmão aqui que cria porco. Pois é, ele estava comendo a refeição que é resto com os porcos, quando ele lembra do seu pai. E ele estava envergonhado. E o pai entusiasmado, sacudindo ele diz: pai, não me chama de filho, eu não mereço ser chamado de filho, pois eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu. O pecado dele não foi somente sair da casa do pai, porque não existe isso na história, não existe isso na lei, uma herança por antecipação, tem que passar pelos processos. Aquele filho dizia assim: eu quero que o senhor morra logo, me dá essa herança. Eu não me importo contigo, eu me importo com o meu egoísmo. Ele foi movido pelo egoísmo, ele foi movido pelo seu ego, pela sua vaidade. Toda vaidade, todo ego inflamado nos leva a uma falsa, utópica felicidade, que vai nos levar a um caminho de sucumbirmos, de afundarmos a vaidade dele. Eu preciso ser, eu preciso ter, eu preciso aparentar. Vivemos hoje numa geração que anela, que busca, que peregrina por aparência, por seguidores, por visualização, por status. Uma geração que tem perdido muitas coisas, a sua identidade, que tem perdido a verdade, que tem perdido o temor a Deus e tem perdido o amor ao próximo. Mas também Deus tem levantado uma geração de filhos com a identidade do seu Pai amoroso.
Ele não esqueceu de nós. Romanos 5:8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, pois entregou Jesus Cristo aos pecadores, eu e você. Aquele filho diz: Pai, eu não mereço, desejei a tua morte sem saber, fugi de casa, perdi tudo. O pai diz: não importa, e para trás ficou. Agora é uma nova história sobre a tua vida. O pai chamou seus servos, coloca uma roupa nele, e aqui é um processo na reconstrução de um filho. Quando alguém prova do mundo, ou quando alguém não conhece o amor de Deus, e a pessoa chega na presença do Senhor, há uma transformação de identidade espiritual. A primeira coisa são as vestes, aquela roupa suja do pecado, da vergonha, das impurezas, dos pensamentos maldosos, intencionados a somente cumprir a compulsência da carne. Eles começam a ser alterados por vestes alvas, brancas como a neve, pensamentos de santidade, pensamentos: Senhor, eu preciso mudar a minha concepção de vida, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, de me relacionar, de buscar felicidade, eu preciso de ter na minha vida. Então troca as minhas vestes. Depois esse pai, ele pede para os seus servos entregarem um anel, porque aquele filho, ele voltou sem nada, voltou absolutamente sem nada. Coloque o anel no dedo dele, porque a aliança, ela remete ao vínculo que nós temos com alguém. Aquela aliança era uma nova fase. Ele voltou para casa. Ele é o meu filho, ele tem um dono, eu sou o pai dele. Tenho uma aliança com ele, uma aliança restaurada. E me chama a atenção porque o filho estava descalço, e o pai olha também para os pés e diz assim: fulano, depois que ele tomar o banho, coloca uma sandália no pé dele. Sabe por quê? Porque naquela época, quem andava descalço não era servo. Servo andava calçado. Quem andava descalço é quem era escravo. Aquele filho chega como um escravo do pecado.